Fala, Fogão! A insatisfação da torcida botafoguense com o trabalho de Marcelo Chamusca e a permanência do treinador do Glorioso é mais do que justificada. Afinal, os resultados dentro de campo são insuficientes para que a gente possa brigar pelo G4 da competição. Mas é importante a gente comentar também a respeito do trabalho de Eduardo Freeland, diretor de futebol. Até porque, nesse momento, o profissional parece ser intocável no Botafogo, tendo sido, inclusive, segundo informações, o grande responsável por bancar o treinador. E já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é uma dívida surreal que surgiu referente ao período em que Calu defendeu as cores do Botafogo. Uma dívida em relação a motoristas. É mais um processo aí que o Glorioso vai ter que responder. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal. E o botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo por gentileza em inscrever-se, depois no sininho que aparece ao lado para ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo por aqui e de quebra me ajuda a alcançar cada vez mais botafoguense. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para te fazer um convite. Nessa quarta-feira, às 8 da noite, vai ter nova live aqui no canal. Então coloca aí na agenda, quarta, 8 da noite, chega aqui no Fala Fogão e entra na conversa. Dito isso, vamos em frente para comentar em primeiro lugar essa dívida surreal que apareceu referente ao período em que Calu era jogador do Botafogo. A dívida diz respeito à prestação de serviço de motoristas, ou seja, chofer, motorista particular. O Calu tinha motorista particular enquanto jogador do Botafogo. Esse contrato foi assinado entre a Alpha Driver, empresa que presta esse tipo de serviço, e a STX, antiga patrocinadora do Glorioso, porém tendo o Botafogo como beneficiário. E por conta da dívida, o Botafogo está sendo também processado na justiça. A dívida chega a R$ 45.800 e mensalmente os pagamentos eram de R$ 13.500. Como de dezembro a fevereiro, quando o Calu deixou o Botafogo, não foi feito pagamento, tem esse processo aí, mais um processo na justiça. R$ 13.500 para o Calu ter motorista particular para poder circular pela cidade do Rio de Janeiro é um completo absurdo, vamos combinar. Não tem outra palavra para descrever essa situação. Absurdo. E o Botafogo, mesmo não tendo sido responsável pela assinatura do contrato, sendo beneficiário, tinha que avaliar essa situação. Só para você ter uma ideia, se fossem contratados 2 motoristas individualmente, considerando o piso de motorista na cidade do Rio de Janeiro, a economia seria superior a 50%. Esse tipo de dívida ajuda a explicar por que o Botafogo chegou num montante de dívidas tão absurdo quanto a gente tem, né? Porque são vários contratos com várias coisas sem pé nem cabeça. Eu não digo nem aqui que o X da questão é o Calu pedir motorista particular, porque quando um atleta mais renomado é contratado, esse tipo de pedido é comum. Eu quero que o Botafogo pague a minha hospedagem no hotel durante o período de contrato. Eu quero motorista particular. Isso acontece. E só pra gente ter como parâmetro, no Rock in Rio, por exemplo, quando vem essas estrelas internacionais fazer show por aqui, também tem uns pedidos bem absurdos. A estrela quer 50 toalhas brancas, 50 lençóis de fio, não sei o quê. Tem um monte de pedido assim, que se a gente for parar para avaliar, não tem pé nem cabeça, mas são pedidos feitos. Cabe à instituição concordar ou não, E o Botafogo, no mínimo, tinha que ter avaliado essa questão, feito as contas. R$ 13.500 para motorista particular, sinceramente, não faz o menor sentido. Dito isso, vamos em frente para o nosso outro destaque aqui, justamente a situação do Marcelo Chamusca e a atuação do Eduardo Freeland, diretor de futebol. A gente concentra bastante a nossa atenção no Chamusca, por conta dos resultados que estão dentro de campo, resultados totalmente insuficientes e insatisfatórios, mas a gente não pode esquecer do Eduardo Freeland. Sabe por quê? O Eduardo Freeland, ele é diretor de futebol, ele é o responsável pelo departamento. E ele, inclusive, foi o responsável por assinar embaixo várias das contratações que foram requisitadas pelo Marcelo Chamusca. Rafael Carioca, Marcinho, Felipe Ferreira, só para falar esses 3. São 3 atletas que eu acho que você concorda comigo, não faz o menor sentido vestir a camisa do Botafogo. O terceiro reserva do Vitória, caso do Rafael Carioca, não podia vestir a camisa do Botafogo. Mas o Eduardo Freeland, como diretor de futebol, aceitou o pedido do Marcelo Chamusca e contratou o jogador. Conforme bem disse o Pedro Depp, do Setor Visitante, um outro canal bem bacana aqui no YouTube, o Eduardo Freeland desarmou uma série de bombas, é verdade. Vários jogadores que tinham que sair do Botafogo, que jogaram a temporada de 2020, saíram. Mas ao mesmo tempo, o Eduardo Freeland armou novas bombas. Rafael Carioca, Marcinho e Felipe Ferreira são apenas alguns exemplos. Então a gente tem que falar também da atuação do diretor de futebol, que na época que foi contratado,
Pela inexperiência no cargo, a torcida do Botafogo já demonstrava preocupação. Por quê? É uma temporada fundamental na história do Botafogo. A gente não pode nem pensar em ficar na Série B. E a gente colocou como diretor de futebol um cara que nunca tinha exercido essa função. Logicamente, a falta de experiência pesa nessa hora. Experiência só serve para alguma coisa se você souber o que fazer com ela. Mas falta de experiência pode prejudicar totalmente as decisões. E como a gente sabe, inclusive, que dentro do Botafogo existe uma queda de braço, principalmente entre o senhor Jorge Braga e o diretor de futebol Eduardo Freeland, a postura do Eduardo Freeland de não querer demitir o Chamusca e de bater o pé de que caso o Chamusca fosse mandado embora, ele também se desligaria do Botafogo, isso é claramente uma postura de quem não quer perder mais uma queda de braço interna. Então, a partir do momento que o Freeland coloca o cargo à disposição, caso a diretoria demita o Marcelo Chamusca, sinceramente, é papo de você chegar e falar pro Freeland assim, ó, você vai sair se o Chamusca sair? Então passa no RH. Porque chantagem, ameaça desse tipo, não é profissional. E se a gente está falando de profissionalismo, se a diretoria gosta de falar de profissionalismo, quando você recebe uma chantagem como essa, e são as informações que estão circulando de que o Eduardo Freeland teria batido o pé falando isso, se o Chamusca sair eu saio também, isso é chantagem, É a palavra certa para descrever, é chantagem. Então, num cenário como esse, passa no RH, tchau e bênção. A verdade é essa. Não dá pra gente esquecer, não dá pra gente ignorar o baixo desempenho do diretor de futebol. Se a gente critica o Chamusca pelo que acontece dentro de campo e critica com razão, a saída do Chamusca é mega necessária, porque a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel que não seja um trem em alta velocidade vindo na nossa direção, porque é isso que significa permanecer na Série B. A gente está dentro do túnel e tem um trem em alta velocidade vindo na nossa direção. Tá? Ficar na Série B, a representação de ficar na Série B é exatamente essa. É catastrófico, é catastrófico. Então o desempenho do Chamusca é muito ruim, tá? E não tô falando só por conta do jogo contra o Cruzeiro, deixando isso bem claro. O jogo contra o Cruzeiro foi a gota final num copo que já tava transbordando, tá? Essa é a realidade. A gente tem que falar aqui do desempenho de modo geral. E o desempenho de modo geral do Chamusca é fraco. Assim como o desempenho do Eduardo Freeland como diretor de futebol é fraco. Uma coisa é você ser gerente de base, onde você vai lidar com garotos, onde você pode contratar um jogador ali pro sub-20 e esse jogador de repente não virar profissional. É mega comum isso acontecer. A gente sabe que, estatisticamente falando, a minoria vira profissional. Então, se você traz um garoto pro sub-20 e esse garoto não vinga, ok, ninguém vai ficar te xingando por conta disso. Agora, no profissional, a história é totalmente diferente. Você contrata um atleta normalmente por um salário elevado e esse atleta tem que vingar imediatamente. Ele tem que dar resultado. Caso contrário, é um peso morto na folha salarial. E nesse elenco do Botafogo, embora não seja um elenco horroroso, principalmente quando a gente compara com os outros times da Série B, a gente tem vários jogadores ali que são verdadeiros pesos mortos na folha salarial. Então o Eduardo Freeland tem culpa no cartório. O Chamusca tem, o Eduardo Freeland também tem. Da mesma maneira, os jogadores também têm sua parcela de culpa e responsabilidade. Porque no fim das contas, é quem vai dar o passe, é quem vai tomar a decisão dentro de campo, quem vai perder ou fazer o gol. Então a responsabilidade é dividida. A gente concentra a nossa atenção no Marcelo Chamusca porque ele é o comandante. Você não tem como mandar metade do elenco embora, por exemplo. Você vai trocar o treinador, é uma pessoa que você vai substituir. Agora, a partir do momento que o Eduardo Freeland, diretor de futebol, se posiciona dessa maneira, ele quer bancar o treinador praticamente fazendo uma pirraça ali, sinceramente, não dá, não dá. O Botafogo não pode se sujeitar a esse tipo de situação. A gente está enxergando a temporada totalmente em risco e a diretoria do Botafogo nesse momento está uma verdadeira zona. A gente não sabe quem manda. O do Césio Melo não dá um pio. O Vinícius Assunção vai falar com a torcida, quer liberar a entrada, mas o Eduardo Freeland não deixa. Então o diretor de futebol manda mais do que o vice-presidente geral. Tá uma zona completa. Os caras falam de profissionalismo, mas nesse momento o cenário é caótico. É caótico. E isso, obviamente, prejudica o Botafogo dentro de campo. Por quê? O Vinícius Assunção dá uma declaração de que o Chamusca não vai ser mandado embora enquanto não tiver um treinador garantido. Então o Chamusca tomou um aviso prévio. O Chamusca, em outras palavras, tomou um aviso prévio. Você fica aí, tapa buraco. Quando a gente encontrar um outro treinador, a gente te demite. Como é que isso vai influenciar o trabalho no dia a dia? Do próprio treinador e também dos jogadores, que enxergam no comandante um cara que daqui a pouco tá indo embora. Isso prejudica o Botafogo. Por isso que depois de todo esse ocorrido, não faz sentido a manutenção do Chamusca. O certo seria, demite o Chamusca, coloca o Lúcio Flávio como interino, busca um novo treinador. O Lúcio Flávio, ele é auxiliar permanente.
Então ele estava lá antes do Chamusca e ele vai continuar depois do Chamusca. O Lúcio Flávio está lá exatamente para esse tipo de situação. Ele auxilia o treinador que está chegando, mas ao mesmo tempo, na ausência de um treinador, ele assume interinamente. Isso pode ser feito, a gente cansa de ver isso. Mas parece que no Botafogo existe um medo de fazer isso. Não sei por quê. Porque, sinceramente, qual é a probabilidade de dar certo com a manutenção do Chamusca? 99,9% de certeza de que não vai funcionar. Não funcionou até agora, e diante de tanta pressão vai funcionar? Difícil acreditar. Até porque, para ser bem sincero, eu prefiro a dúvida de um novo treinador do que a certeza que o Chamusca tá dando pra gente. Então Chamusca e Eduardo Freeland querem morrer abraçados? Então que morram abraçados, ok. Passa no RH, tchau e bênção. O Botafogo não pode se sujeitar à chantagem. E só para fechar, vale comentar aqui que o silêncio que a diretoria do Botafogo fez, especialmente o Eduardo Freeland, de sábado até segunda, foi ridículo, ridículo. No sábado a gente esperava um comunicado, não veio. Chamusca foi para coletiva. No domingo a gente esperava um comunicado, também não veio. E na segunda-feira, a diretoria, através do Vinícius Assunção, só falou porque os membros da Fúria Jovem foram lá no estádio Newton Santos. Se ninguém tivesse ido, você duvida que teria continuado aquele silêncio? Obviamente, não dá para duvidar disso. Então só teve algum comunicado na base da marra. E o certo seria o quê? O diretor de futebol, o Eduardo Freeland, no sábado, após a partida diante do Cruzeiro, chegar, assumir aquela coletiva e falar: olha, o Chamusca não veio para a coletiva porque a gente vai fazer uma avaliação interna do trabalho que está sendo realizado para decidir se ele vai permanecer ou se não vai permanecer. E nesse momento, não cabe ele dar essa coletiva. O correto seria isso. Mas foi feito? Não foi feito. Mais uma vez, a diretoria escolheu ficar no silêncio. E silêncio parece ser o modus operandi da diretoria, não apenas dessa, como de todas as outras que passaram. É um silêncio total. Deixa os dias passarem, vê se a poeira baixa. Esse é o modus operandi. E isso não dá pro Botafogo, logicamente. Mas eu quero saber a sua opinião, Fogão. O que você acha disso tudo? A atuação do Eduardo Freeland, a permanência do Chamusca, a atitude da diretoria, a zona total que está acontecendo no Botafogo nesse momento. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, por gentileza, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com outros torcedores, em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.